Olá, meu nome é Johnny e hoje eu quero começar esse vídeo agradecendo as mais de 30 pessoas que estão inscritas nesse canal. Tá começando agora, né? Tem alguns meses começando, estamos aí se divertindo, falando sobre economia e política, numa tentativa de trazer, né, informações. Lógico, tudo é uma opinião, tá? Que eu não tô, já falei mais de uma vez isso, eu não estou trazendo assim relatos, como se diz, técnicos, onde você tem que ouvir e falar, não, isso é verdade, porque veja bem, a verdade ela não existe, tá? Nada existe como verdade. Existe uma variação, né? O que é verdade para mim não é verdade para você, o que é verdade para ela não é verdade para ele, porque o que acontece? Existe no mundo, né? Eu gosto de falar sempre que a verdade existe, dividida em 8 bilhões de partes, tá? Porque são 8 bilhões, né? O cálculo que tem aí de pessoas no mundo são 8 bilhões de pessoas. Então, dentro disso, cada pessoa tem uma verdade. O que acontece, geralmente, quando a gente fala, isso aqui é verdade, ou isso aqui é uma situação que aconteceu e tal, é, é, é uma convenção, né, do fato que muitas pessoas viram, né, e muitas pessoas atestam que aquilo é verdade. E aí, beleza. E aí, a partir daí, você aceita como verdade porque muitas pessoas viram, tá? Então, é por isso que essa é a minha posição. É um canal de opinião, onde a gente conversa sobre economia e política, são uns assuntos abertos. Eu gosto de deixar bem aberto para que a pessoa reflita, né, sobre a sua própria vida, porque um Brasil que está saindo, né, de uma informação centralizada. Eu sempre gosto de colocar que nós vivemos aí, já falei mais de uma vez também aqui, que até 2010, ali 2013, no top ali foi 2015, todos nós, né, o Brasil, 99% do Brasil vivia sobre o guarda-chuva da Globo, né, ou das mídias em geral, né, falar Globo, que a Globo era mais poderosa ali, era a maior mídia centralizada que existia. E tinha outros canais também, mas a Globo é que mandava, né? Então, até 2013, de 10 para frente, né? Em 2013 também foi um ponto marcante, por causa da saída da Dilma lá, né? Da pessoal nas ruas contra a Dilma e tal. Então, 13, 14, 15, e aí foi quando o brasileiro começou a buscar informação nas redes sociais, começaram a sair e meio que vão andando com as próprias pernas, pegando um pouco de, igual galinha, né? Bica um milhozinho aqui, uma pedrinha ali, e vai pegando informação e vai se alimentando disso, né? E aí, onde que eu entro aqui nesse canal para explicar algumas coisas sobre economia e política e falar e deixar minha opinião? É exatamente essas pedrinhas, né? Eu sou lá uma pedrinha que eu jogo ali e você copia essa informação, analisa com outras informações, porque o jogo é esse, realmente descentralizado, né? E a partir disso daí, você vai tirando as suas conclusões, porque a ideia é a gente pensar por si. E lógico, a gente pensa por si pegando informações, tá? Como todo mundo vive numa sociedade, né? Você não vive no meio de uma floresta sozinho, você vive numa sociedade, você constrói a sua realidade através de informações que você colhe no meio, né? E eu sou desses agentes operando nesse meio aonde você, que é o que assiste esse canal, que ouve as minhas palavras aqui, pega e leva para dentro do seu campo. E dentro do seu campo você constrói a sua realidade, tá? Então, isso é a mensagem que eu queria deixar inicialmente, né? Mas hoje eu quero falar sobre a queda da Magnitsky em relação ao Alexandre de Moraes, a mulher dele, né? A dona lá do grupo, né? Do grupo Moraes, que é o Lex, né? A, a Viviane, e ela que é a que manda mais no grupo, né? Então caiu do Alexandre, dela, né? E do grupo Lex. Dessa forma, fez com que muitas pessoas ficassem, algumas ficassem revoltadas, né? Pô, como que o Trump fez isso? Ele nos traiu. E outros agradeceram, né? Pô, ainda bem, tá vendo? O Lula foi lá e resolveu e tal. Independente de que lado você está, né? De que lado você acha que deveria estar, que o Trump fez certo, fez errado, que o Lula fez certo, fez errado. Independente disso, nós temos que entender o seguinte:
O Trump, ele joga, ele sempre jogou. Nós estamos vendo muitas jogadas dele. Desde que ele começou lá, ele falou que ele ia domar a China, que ele ia para cima da Ucrânia com a Rússia, que ele ia resolver, que isso, que aquilo. Ele é um grande blefe. Mas por que ele faz esse jogo? Né? Ele joga, ele aumenta a tarifa, baixa a tarifa, fala que a partir de agora a tarifa vai ser 1.000.000%, e depois daqui no outro dia ele já tira. Sabe? Então, assim, porque nós não sabemos quais são os verdadeiros interesses dele, né? Sabemos, de uma forma geral, que é a MAGA, né? Make America Great Again, né? Fazer o América grande de novo, porque ele sabe que a América tá quebrada, tá lá ferrada, né? Como tudo, como todo mundo, né? Se você pegar a economia de todos os países, estão capengando, né? As dívidas, as economias estão tudo aí. Beleza. Então, assim, o que passa pela cabeça do Trump na verdade, é um jogo. Ele fica fazendo um jogo, ele dá e tira, ele dá e tira. E com a questão da Magnitsky em relação ao Alexandre, é a mesma coisa. Ele jogou esse peso para cima para que o Brasil viesse e oferecesse algo em troca, né? Que estão falando muito de terras raras, que os Estados Unidos está com uma situação bem complicada em relação às armas, munições, e bombas, né, e mísseis. Então eles estão, e até máquinas, helicópteros, aviões, eles estão com uma certa dificuldade. Se a gente pensar em uma guerra, né, os Estados Unidos não está muito bem, né? Porque assim, o mundo vive de guerras, né? Então quem tem a força maior é que leva. Então o que o Trump tem tentado fazer com todo esse jogo? Forçar a economia dos mundos a favorecer os Estados Unidos. Com o Brasil, tem essa ideia das terras raras, né, que são muito úteis tanto para a parte de, como eu disse, armas, máquinas de guerra, como aviões, helicópteros, coisa e tal, e mísseis, como também na tecnologia, né? Então, essas terras raras também vão em computadores, vão em satélites e em tudo, tá? Então, aí ele fica usando esse jogo. E a gente aqui no Brasil, a gente fica mais como um torcedor, né? Aí que eu falo, a questão desse canal é exatamente isso. É a gente ver além, entender a informação. Porque como torcedor, é lógico, né? Eu como torcedor, eu falo, pô, que pena, né? Mas tirar, que a gente quer que o Brasil melhore. Por que a gente fica nessa? Quer que o Brasil melhore, né? E o Alexandre, ele está punindo o Brasil como um todo. Não é só o grupo Bolsonaro, não é só o clã ali. Ele está punindo todo mundo com essa pressão, estourando a justiça e coisa e tal, né? Então, a gente como torcedor, mas é aí que está o jogo, é para isso que eu estou aqui. Nós não podemos ser torcedores, nós temos que enxergar além, ver além do que está acontecendo, que a mídia traz, ou que a gente tira como conclusão do que o cara falou, do que ele disse. Então, assim, tem que ficar com a informação, mas o que mais? E o que mais? Né? Ou a possibilidade que tem de uma intervenção, de uma mudança de plano, ou de um jogo de interesse. Porque nós temos que entender que quando um político, né, quando uma pessoa que faz uma negociação de um país, como um presidente, ou até um próprio juiz, são jogos de poder, né? Então eles estão ali para dar e receber alguma coisa. Sempre tem um jogo, sempre é essa a ideia. A política é isso, é essa capacidade de trocar informações e conseguir benefícios para mim, né? Equilibrando com você, às vezes até você perdendo e eu ganhando, e assim vai. Esse é o jogo. Então, quando o Trump colocou a Magnitsky em cima do Alexandre, ele usou isso como uma moeda de troca. Tá, eu tiro se vocês me derem isso. E foi o que aconteceu. E a população brasileira fica nessa torcida. Pô, Xandão é gente boa, Xandão é gente má, isso e aquilo, tá, o Lula é bom, o Lula é mau. Então, assim, beleza. Isso como base, né, humana nossa, tudo bem. Como ser humano é que a gente torce, não adianta. Mas enxergar além, ver o que mais, né, o que eles podem fazer com isso e acabar sobrando. Na verdade, o pessoal do 8 de janeiro ali, com essa dosimetria, melhorou pouca coisa para as pessoas. Só que para os Estados Unidos, esse jogo aí,
aprovação da dosimetria, né, que reduz algumas penas, que dá uma melhorada em algumas coisas, já mostra que as instituições brasileiras estão funcionando minimamente. Então, beleza para eles, se o jogo é esse, eles trocam, tranquilo. Até porque o Trump não está muito interessado na realidade do brasileiro. Ele quer saber da America Great Again, né? Então, fica uma lição para a gente, né? Quando a gente observa como jogador, né? Como torcedor das coisas, né? Dentro da dicotomia de direita e esquerda, e nem tudo que o Bolsonaro fala é bom, nem tudo que o Lula fala é ruim, ou vice-versa. Sabe, a gente tem que sempre ir respirando além, né, dessa nata de informação que está aí na mídia, que está aqui na própria internet, né? Tá? E uma outra coisa que eu quero trazer é a observação da narrativa. O que é a narrativa? A narrativa, ela é uma história, né? O próprio nome diz, narrado, é algo falado de um fato acontecido, e esse fato acontecido ele pode ter sido real ou não. Por exemplo, como que o conhecimento é passado de uma forma geral? Como você, como pai, passa o conhecimento para o seu filho? Você escreve um livro e dá para ele? Não, você narra para ele. Você fala, filho, isso é assim, isso é assado. E muitas vezes você fala coisas para ele de uma forma que não é real. Você constrói alguma ideia, que é a narrativa, para falar para ele, para que se ele fizer aquilo daquele jeito vai dar certo ou vai dar errado, depende do que você quer. E muitas vezes não é na maldade, mas a gente fala para ele uma mentira, tá? Só para que ele não tente, porque, falando como criança, né? A criança ela quer tentar, ela quer experimentar. Então você fala, olha, se você pôr o dedo ali, você vai queimar a mão, né? Sendo que, na verdade, se ele pôr o dedo ali, não vai acontecer nada. Mas se ele enfiar um ferrinho lá na tomada, ele vai tomar um choque. Então, você inventa. Onde eu quero chegar? E, do mesmo jeito que você, entre aspas, engana seu filhinho de 1, 2, 3 aninhos, a mídia, o governo, engana nós, né? Nós como cidadãos. Então, é muito perigoso a gente ficar fechado, como se fosse uma visão de cavalo, só ali, ó. Ah, não, a Globo falou isso, ou a internet falou aquilo. Abre a percepção e entenda que tudo é uma narrativa. E voltando lá no começo do vídeo, que é a verdade, ela está distribuída em 8 bilhões de partes. Então, nós só podemos confiar na verdade que é nossa, tá? É uma verdade para mim, né? Dentro do meu âmago é minha. Então, beleza, eu vou seguir por isso. E aí o mundo vai me provar que eu estou certo ou estou errado. O mundo vai me dar umas pancadas daqui para que eu corrija a minha verdade para lá, ou ele vai me dar algum benefício de cá para poder provar que eu estou certo. E assim nós vamos caminhando, beleza? Então, era mais ou menos isso que eu quero trazer, essa informação aberta, refletiva, tá? Para que você perceba que essa é a questão da Magnitsky aí, nada como foi usado como uma moeda de troca, tá? E o Trump, grosso modo, não teve nenhum interesse ou nenhuma intenção de realmente mostrar que o Alexandre está errado, que vai punir, que vai arrancar ele do poder. Não, até porque nem é interesse do Trump. Ele quer a MAGA, né? Ele quer o América Grande de novo, que sabe que a América está quebrada também, né? Então é isso. Agradeço realmente mais uma vez. Muito obrigado aí por mais de 30 pessoas inscritas no canal, né? Um canal simples, estamos começando. Beleza? Deixa seu like. O like é muito importante para que o YouTube entenda como algo relevante, uma informação relevante para outras pessoas, e ele vai ajudar a distribuir. Beleza? Muito obrigado. Fica aí. E a gente se vê na próxima. Tchau. Fui.